Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Eu quero ler em Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Bom, esses dois versículos foram escritos pelo profeta Isaías. Isaías é um dos profetas mais respeitados, do Antigo Testamento. Existiram alguns profetas que escreveram, e alguns profetas como Elias que não deixaram nada escrito. Isaías ele é tão querido, pelos judeus, porque o livro de Isaías é uma mini bíblia, tem 66 capítulos, e ele é considerado o profeta messiânico. Ele tem um chamado específico. Lá em Isaías 6 a gente vê uma passagem muito bela, dele falando do chamado dele. No ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele é considerado dentre os profetas, na divisão dos livros da Bíblia, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, pela importância, pela quantidade de profecias que ele profetizou, e principalmente a respeito de Cristo. Ele é conhecido como profeta messiânico porque, se a gente pegar o capítulo 53, é uma das passagens mais lindas, falando do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus na cruz, e é fantástico, Mas eu vou me ater somente a esses dois versículos para que a gente possa aprender o que o profeta, aqui há um convite à procura da salvação para todas aquelas pessoas que necessitam. Evidentemente, Isaías, um profeta do Antigo Testamento, ele estava pregando à sua nação, os israelitas, os judeus, o povo de Deus, que havia sido chamado, que havia sido escolhido. Deus escolheu aquele povo, chamando Abrão, que ainda, na verdade, nem se chamava Abraão, Deus fez uma promessa para ele, que faria dele uma grande nação. Deus permitiu que Isaac nascesse, depois que Jacó, através de Jacó, nós temos os 12 filhos dele, de Jacó, ali, através dos seus 12 filhos, vem as 12 tribos de Israel, e a gente vê a história muito bela de José, principalmente. Eles vão para o Egito, ficam um período no Egito, depois que eles foram escravizados, eles saem na liderança de Moisés e entram na terra prometida. E Isaías ele profetiza um pouco antes do cativeiro que Deus permite, Jeremias já vive o cativeiro, Daniel vive o cativeiro também, babilônico, que durou 70 anos, Depois Deus restaura a nação. O livro de Esdras e Neemias mostra essa reconstrução dos muros do templo, a reconstrução da cidade de Jerusalém. E aproximadamente 400 anos depois, Jesus Cristo vem, e vive ali. João Batista vem, anuncia, ele é a voz do que clama, falando que Jesus viria. E, na verdade, Jesus não veio para reinar temporariamente, nem libertar o povo de Deus da escravidão do Império Romano naquele período. Jesus veio resolver um problema muito maior e mais importante, que é a questão da salvação. Observe que no capítulo 55 do livro de Isaías, no versículo 1 diz assim: vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, olha aí, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, aqui ele está falando da salvação, Na verdade, todas as pessoas que quiserem ser salvas, salvas do quê? O que é essa salvação? Todo ser humano ele já nasce dominado pela natureza pecaminosa, que está em rebeldia com Deus. Então Jesus Cristo ele veio para resolver essa questão do pecado, Porque a Bíblia diz que não há perdão sem derramamento de sangue.
né? Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou. Deus teve que matar um cordeiro e fazer peles, né? Isso era símbolo da remissão, do perdão, e Jesus Cristo fez isso com o seu sacrifício perfeito na cruz, uma vez só, né? Dando a possibilidade de... Ele pagou o preço que todos nós, né, deveríamos pagar e não conseguiríamos por sermos, né, falhos e pecadores. Então Jesus Cristo veio, morreu para nos dar a salvação, para nos fazer santo, para nos justificar, para nos regenerar, e nós precisamos viver para Ele. E todos aqueles, né, se a gente pega João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê. Então todas as pessoas que creem em Cristo têm a possibilidade de serem salvas. E aqui há, no versículo 6 e 7, uma informação maravilhosa para todas as pessoas do mundo. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É importante que todos nós saibamos quem é Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E para resolver a questão do pecado, para que o homem não estivesse eternamente distante de Deus, Ele mesmo se fez homem, né? Se entregou por nós, nos amou ao ponto de se entregar, passar por uma humilhação terrível, né? Ser traído, ser humilhado, por amor a mim e a você, para que, né, Ele tivesse a possibilidade, a oportunidade de comprar aqueles que creem. Infelizmente, muitos não se entregarão a Cristo, né? E essas pessoas serão condenadas eternamente, estarão distante de Deus. E essa é a segunda morte. Então a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto você tem vida, enquanto você está aqui, você tem a possibilidade de ter a salvação, de buscar a Deus, de buscar o Senhor Jesus. Evidentemente que você vai ter sim que renunciar do pecado, de alguns desejos, né, pecaminosos, e se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo. Aí ele diz: invocai-o enquanto está perto. Então, se nós invocarmos o nome do Senhor, nós podemos adorá-lo e ser transformado por Jesus. Aí o capítulo 7, aliás, o versículo 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho. Essa palavra ímpio é aquele que não serve a Deus, é aquele que era considerado uma pessoa que praticava a impiedade, né? É uma pessoa que não teme ao Senhor, que não obedece à palavra de Deus. Então, deixe o ímpio o seu caminho de impiedade, de pecado, de desobediência, e o homem maligno, né, aquele que faz o mal, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Então, esse converter é você crer em Cristo e deixar aquela prática pecaminosa e viver de acordo com a palavra de Deus. Aí ele diz, converta ao Senhor que compadecerá dele. Deus terá misericórdia, né? E o sacrifício de Jesus nos dá a possibilidade de sermos justificados. Ninguém é justificado por suas próprias obras, e sim, né, pelo sacrifício de Cristo. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, o desejo de Deus é que toda a humanidade se torne a Deus, se converta, porque Deus vai se compadecer dele, e essa pessoa, tornando para Deus, ela recebe pela graça a salvação, né, concedida por Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque o seu sacrifício perfeito nos dá a possibilidade de vivermos uma nova vida, uma vida transformada para a glória de Deus, né? A Bíblia diz ainda, porque Ele é grandioso em perdoar. Então Ele perdoa aqueles que se aproximam dele. Deus abençoe a sua vida.